A noite caiu como um manto pesado sobre a estrada de terra. O vento, quase sem força, balançava as folhas secas do quintal, e cada rangido do portão parecia um aviso do que estava por vir. Eu, Marcelo, respirei fundo antes de tocar a campainha velha e sem brilho daquela casa simples, onde, segundo os relatos, uma história dolorosa e antiga se repetia em sussurros e aparições. Ao meu lado, segurando a câmera e checando os equipamentos, estava André, meu parceiro de jornada. Olhamos um para o outro com aquele acordo silencioso de sempre. Respeito primeiro, curiosidade depois e, acima de tudo, ajuda a quem precisa, esteja do lado de cá ou do lado de lá. Antes de cruzar a soleira, fechei os olhos por um instante. Agradeci a Deus pela oportunidade de estar ali, pedi proteção ao nosso anjo e à nossa mentora espiritual e estendi essa oração a todos que nos acompanhavam de longe, confiando que cada like e cada compartilhamento fosse também uma corrente de luz somada à nossa. Abri os olhos e a casa pareceu responder com um sopro frio que atravessou o corredor. Entramos. A sala tinha um cheiro de madeira úmida e lembranças antigas. Em cima da cômoda, um retrato esmaecido mostrava uma mulher de olhar firme e um rapaz ao lado, que parecia tentar sorrir e não conseguia. No fundo da fotografia, um pedaço da varanda deixava ver uma rede vazia. Essa casa havia sido, há muitas décadas, o cenário de uma vida simples e sofrida. E, segundo quem morou aqui depois, tornou-se a prisão invisível de uma alma que não aceitava partir. A história que nos trouxera até ali tinha o peso das tragédias que ninguém ousa comentar em voz alta. Tudo começara quando Helena, ainda adolescente, se casou movida mais por costume do que por escolha. Aos 16 anos trouxe ao mundo seu único filho, a quem chamou de Natan. O marido, homem de campo, partiu cedo desta vida, deixando mãe e filho numa casinha de chão batido e poucas possibilidades. Natan cresceu vendo a mãe lutar contra a falta de dinheiro e a falta de oportunidades, e foi nutrindo dentro de si um sonho simples e gigante. Aos 18 anos, iria para a cidade grande, vencer e voltar para cuidar da mãe. O tempo fez o que costuma fazer. Avançou. Natan cumpriu a promessa que repetia como mantra. Partiu para São Paulo quando completou 18 anos. O trabalho pesado, a noite longa e as incertezas comeram pedaços de sua juventude, mas também lhe deram algum dinheiro, algum orgulho e uma saudade do tamanho do mundo. As cartas não vinham, o telefone era luxo distante. O silêncio se instalou entre mãe e filho como um oceano. Passaram-se 21 anos. Foi então que, já homem feito, Natan tomou uma decisão. Iria voltar. Queria rever a mãe, contar que, com sacrifício, juntara um dinheiro, que tinha um carro usado, que podia, enfim, realizar o plano ingênuo de menino, dar uma vida melhor para ela. Na estrada de chão que o conduzia de volta às origens, ele viu, à beira de um trecho deserto, uma casa iluminada. Na região todos sabiam que aquelas luzes eram mantidas para atrair os de passagem. Natan estacionou, talvez por cansaço, talvez por solidão. Entrou. Encontrou uma mulher que aparentava menos idade do que tinha, muito maquiada, muito arrumada, como se vestisse um outro rosto para suportar a noite. Conversaram pouco, dividiram o mesmo quarto e, ao amanhecer, ele pagou, agradeceu e partiu. O destino, que tem um gosto amargo por ironias, aguardava na curva. Ao chegar à cidade pequena, Natan procurou parentes, antigos conhecidos, qualquer fio que o conduzisse até a mãe. Soube que o pai, aquele de braços fortes e poucas palavras, já não vivia. Soube também que Helena morava de aluguel numa casinha simples, sem ajuda, sem aposentadoria, sem nada. O mundo girou dentro do peito de Natan. Ele foi até lá, bateu palmas, chamou. Uma voz cansada respondeu do outro lado. A porta abriu. Sem maquiagem, sem disfarces, o rosto de Helena apareceu, marcado pelo tempo, mas ainda guardando a beleza que a vida insistira em não apagar. Foi questão de segundos.
Natan sentiu o chão sumir sob os pés. Reconheceu nela a mulher da noite anterior e disse com a voz rasgando a própria garganta: "Mãe, sou eu!" A casa ficou muda. Helena cambaleou, branca como a parede ao lado. Disse que não acreditava, que não podia ser, que Deus a perdoasse. O corpo dela tremia. Natan tentou ampará-la. Sentaram-se, choraram e falaram por longos minutos que pareceram longos anos. Ele explicou que não sabia, que se fosse possível apagar a noite anterior, pagaria qualquer preço. Ela explicou que depois que o marido se foi, não havia terras, não havia aposentadoria, não havia para onde correr. Disse que, depois de muito chorar, aprendeu a colocar maquiagem como quem veste armadura. Disse que saía à noite porque era o único horário em que podia ser invisível para os vizinhos. Pediu perdão mais uma vez. Pediu perdão de novo. Natan fez então o que seu coração de menino sempre quis fazer. Prometeu cuidar dela. Comprou uma pequena casa, tirou Helena do quarto iluminado da beira da estrada e tratou de encher a vida dela de panelas novas, de lençóis sem remendo, de pequenas alegrias que fazem o cotidiano suportável. Acreditou que isso bastaria, mas o destino não costuma se dar por satisfeito com pouco. O que aconteceu naquela noite, sem que nenhum dos dois soubesse, virou um segredo pesado demais. Natan contou ao padre na confissão, na esperança de que as palavras lavassem a culpa. Contou a dois amigos na tentativa desesperada de dividir um fardo que o esmagava. Mas amizade em cidade pequena é território de eco. Alguém contou a outro alguém, que contou a mais alguém, e assim por diante. Logo, piadas cruéis começaram a brotar nos corredores de um bar, num sussurro de esquina, numa risada que fingia inocência. E dentro de Natan, algo se partiu. A saúde dele se degradou em silêncio. Não havia remédio para o que doía. Ele parou de comer, parou de dormir. Miguel, o médico da região, dizia que o corpo estava fraco, que ele precisava de vitaminas, de repouso. Helena cozinhava seus pratos preferidos, implorava para que ele comesse, dizia que os dois não tinham culpa, que foi uma cruz imposta pelo acaso. Natan, porém, repisava a própria dor como quem revolve um ferimento que não cicatriza. "Eu pequei, mãe, eu pequei." Ela respondia que o pecado não existia onde não havia intenção. Ele retrucava que a intenção virara desejo, e o desejo, vergonha. A casa, testemunha calada, enchia-se de sombras. Num fim de tarde sem cor, Helena foi até a venda comprar mantimentos. Queria fazer um caldo quente e doce de abóbora, desses que lembram infância e consolo. Quando voltou, chamou o filho. Silêncio. Chegou perto. A mão que ainda segurava a sacola tremeu até cair no chão. Natan estava imóvel, gelado, longe. O grito de Helena atravessou a rua e os anos. Um grito que ninguém esquece depois de ouvir. Os parentes vieram, recolheram a mãe, tentaram dar a ela um colo que já não existia. A casa ficou para trás como um retrato que você guarda virado para a parede. Mas as paredes guardam tudo. Depois disso, quem morou ali relatou vultos de um rapaz de ombros caídos, passos na varanda, objetos que se deslocavam milímetros, como se alguém os tocasse com delicadeza e medo. Uma presença pediu água, outra vez pediu luz. Uma vizinha jurou ter ouvido, na madrugada, um mãe sussurrado com a urgência de quem se afoga. Foi por causa desses relatos que eu e André estávamos ali naquela noite, com a missão que nos guia há tanto tempo: identificar o que ficou e, se fosse possível, encaminhar. Posicionamos o K2 sobre a mesa da sala. Expliquei em voz alta para quem nos assistia e para quem talvez nos ouvisse do outro lado, que estávamos ali para ajudar, que não julgávamos encarnados nem desencarnados, que o respeito era a primeira chave. Pedi um sinal. O K2 acendeu numa intensidade que, por segundos, pareceu uma resposta emocionada. Agradeci. Disse que, se houvesse condições, faríamos contato pelo Spirit Box. O ar ficou mais denso, como se a casa prendesse a respiração. Liguei o aparelho. A estática inundou o ambiente e o coração acelerou. Não por medo, mas pela expectativa de conseguir, de fato, ser útil. Fiz a pergunta que costumo fazer. Você pode nos dizer seu nome? A resposta veio arranhada, mas reconhecível. Natan.
O nome se fragmentou na estática, reapareceu e então silenciou. Respirei fundo. Nathan, estamos aqui com respeito. Você sabe que não pertence mais a este plano? O aparelho devolveu um sei, pálido, quase uma sombra de sim. Você sente dor? Silêncio. Você sente culpa? O K2 brilhou. E o Spirit Box, depois de alguns segundos, devolveu uma palavra. Pequei. Expliquei, com a voz que treino para ser suave, que não estávamos ali para apontar dedos. Contei que conhecíamos sua história, que sabíamos do retorno tardio, da casa comprada para a mãe, do segredo que esmagou seus dias. André calmamente deixou sobre a mesa um copo de água. Pedi licença. Acendi uma vela branca. A chama oscilou como se alguém soprasse de leve. Pedi a Nathan que, se pudesse, nos dissesse o que sentiu quando descobriu que a mulher da noite anterior era sua mãe. O aparelho chiou, puxou sílabas de um lugar fundo e pronunciou duas palavras: misericórdia e desejo. André baixou os olhos. Eu também precisei de um instante. Não há como atravessar ileso uma confissão assim. Para evitar o sensacionalismo que abomino, respondi apenas com humanidade. Nathan, eu sinto muito. Você não sabia. O que houve naquela noite, por mais terrível que seja, não nasceu da maldade, nasceu de um erro do destino. Houve silêncio. Depois a voz voltou. Queria ela. As palavras pesaram no ar, e com elas a verdade mais dura. O desejo, depois que soube, continuou a feri-lo. Eu sabia, desde o início, que esse era o ponto em que a culpa se acorrentava ao espírito dele. Você chegou a procurar de novo a sua mãe. Como mulher? Perguntei com todo o cuidado que a situação exigia. O som veio rápido. Não. Ela sabia o que você sentia? Sabia. E o que ela dizia? Errado. O K2 brilhou de novo, como se concordasse com a memória. Expliquei que Helena, mesmo sabendo, agiu como mãe. Cuidou, protegeu, alimentou, afastou-o da beira do abismo onde ele se equilibrava. Ele confirmou. Amor, de mãe. E por que você ainda está aqui, Nathan? Por que você não seguiu? A resposta veio sem rodeios. Culpa. Você quer pedir perdão? Quero. Pedi que, se ele conseguisse, repetisse comigo uma oração simples, dessas que cabem em qualquer coração. Pedi que elevasse o pensamento a Deus, que dissesse que reconhecia a dor, que desejava libertar-se dela, que perdoava a si mesmo e que perdoava a mãe por qualquer coisa que julgasse errado, mesmo que, no fundo, nada houvesse para perdoar. A voz, tremida, tentou acompanhar. Palavras se perderam na estática, mas a intenção era clara. Às vezes, a intenção é tudo. André, sempre atento, perguntou se Nathan via alguém conosco. Anjo, mentora, ele disse. Senti um arrepio bom percorrer os braços. Expliquei que nós, eu e André, não salvamos ninguém. Quem salva é Deus. Nosso trabalho é acender fósforos na escuridão, apontar direções, segurar a mão por alguns passos. O resto é mistério e misericórdia. Pedi a Nathan que olhasse para a luz. Quer vela? Perguntei, repetindo um gesto que aprendi no caminho. Quero, ele respondeu. Colocamos a vela ao lado da água. O reflexo da chama dançou no copo. O ambiente pareceu inspirar. Nathan, lembra o ano em que partiu? Arrisquei. Não, tudo bem. O tempo do outro lado é outro bicho. O importante agora é seguir. Houve um silêncio grande, desses que a gente escuta por dentro. Então, do aparelho, surgiu um último fio de voz. Quero paz. Senti que era a hora. Pedi a todos que nos assistiam, e a você que me ouve agora, que fechassem os olhos, que pensassem numa lembrança boa, que enviassem mentalmente um abraço. Fizemos uma oração curta, mas inteira. E quando terminei, o K2 acendeu na força máxima e apagou devagarinho, como uma respiração que se aquieta. Desliguei o Spirit Box. Fiquei ali, em silêncio, até o coração voltar ao ritmo normal. Não havia euforia, não havia espetáculo. Havia uma paz discreta. A mesma paz de depois da tempestade, quando a terra cheira diferente e as coisas retornam lentamente ao lugar. Levantei, passei a mão pela cômoda,
toquei de leve o retrato antigo. Não sei explicar como, mas juro que o semblante no vidro parecia menos tenso. Do lado de fora, o vento soprava um pouco mais morno. André guardou os equipamentos e caminhamos até o portão. No caminho, ele disse aquilo que eu também sentia. É uma história que dói. Respondi que sim, mas que, às vezes, é preciso olhar a dor nos olhos para que ela, enfim, se canse de assombrar. A tragédia de Natan e Helena não cabe em rótulos fáceis. Não foi romance, não foi escolha, não foi devassidão. Foi o tipo de erro que acontece quando a vida, maldosamente, troca as placas da estrada. E ainda assim, depois de tudo, houve amor. O amor de um filho que quis cuidar da mãe, o amor de uma mãe que segurou o filho à beira do abismo e disse não, mesmo quando o coração dela devia sangrar por dentro. Enquanto fechávamos o portão, ouvi bem de longe, como se fosse lembrança, a palavra obrigado. Pode ter sido o vento, pode ter sido a minha vontade, pode ter sido ele. Seja como for, respondi do jeito que aprendi a responder. Vai em paz. Se você escutou esta história até aqui, eu peço algo de coração. Se na sua família existe uma história mal resolvida, uma culpa que se repete, uma palavra entalada, procure a luz do perdão. O perdão não apaga o passado, mas desamarra os nós do presente. E para quem parte com o coração apertado, uma prece sincera vale como ponte. Agora eu falo com você que acompanha o canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Se essa investigação tocou você de algum modo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir que sempre há caminho de volta para a paz. Se você tem um relato da sua cidade, da sua família, do seu bairro, escreve aqui nos comentários. Quem sabe a nossa próxima investigação não acontece aí perto de você. A sua participação é a força que mantém essa corrente de luz acesa. Que Deus abençoe sua casa, que a nossa mentora e os anjos guiem seus passos e que toda dor que ainda assombra seja, cedo ou tarde, convertida em descanso. Fiquem com Deus e até a próxima.